Não, e é importante, aproveitando que a gente está falando do Jornal da Band, a gente conversou um pouquinho mais cedo com a Adriana Araújo, e eu queria agora conversar com o nosso André Basbaum. André Basbaum é o grande coordenador disso, claro, juntamente com o Fernando Mitre, com o Rodolfo Schneider, coordenador desse projeto. Porque eu disse mais cedo, numa outra conversa que a gente estava tendo, você tem que ter uma mega equipe, mas precisa ter um camarada no comando em que você possa confiar, porque a hora que ele dá uma instrução, se for uma instrução errada, vai tudo pro vinagre. E quando você está no estúdio, diferente da rádio, quem acompanha a gente aqui pelas redes sociais, vê gente entrando, gente saindo, vê fio aparecendo, vê o Fábio França olhando pro computador, a Débora vai tomar água agora. Não tem problema, isso é rádio. O Basbaum tá aqui, entrou, já destruiu a propriedade do Grupo Bandeirantes, desmontou, aqui, ó, tá já consertou, do jeito dele. O presidente Saad, ó, tá bonitinho. Aparentemente sobrevive. Mas na televisão, a televisão é diferente, as coisas têm que ser mais organizadas, tem que ser, é a sala de estar, né? Sala de visitas. Então tudo funciona direitinho. Lá atrás, em algum lugar, perto do estúdio, tem um negócio chamado switcher. E ali é o comando da aeronave enquanto está o jornal no ar. Para que tudo funcione certo no switcher, tem um trabalho anterior, né, Basbaum, muito grande. E no momento de transformação dessa do jornal, como é que você pode descrever o que muda, o que mudou no jornal, o que muda na organização do jornal e o que muda na hora dessa pilotagem? Bom, boa tarde, ouvintes, boa tarde. Fábio, Débora. Boa tarde, bem-vindo. Eduardo, obrigado. Ele tá falando bem de mim, é porque eu pago um almoço para ele toda semana lá no Baiá. Que vergonha. E aí, sabe qual foi a última vez que ele pagou um almoço? Esse nosso trato. Antes dele nascer. Pai dele que esse é me o pagou. nosso trato. Esse é o nosso trato toda vez. Toda semana eu pago um almoço para ele, aí ele fala bem de mim aqui. É um projeto que está nascendo, que está muito bonito, né? O Eduardo está com 4 anos aí já no jornal, brilhantemente. Chegou na televisão, que é um veículo, né? No rádio e na TV junto, né? Os dois veículos juntos na vida dele, mas na TV, e evoluiu de uma maneira incrível. E agora vai mudar um pouquinho, porque vai ter uma parceira. Eram outras 3 e agora vai ser uma parceira, e que é a Adriana Araújo, e os dois vão conduzir esse jornal, né? Vão ancorar esse jornal. E eu acho que tem um trabalho todo que é feito pela redação, né? Isso que ele disse, né? Na televisão é um pouco isso. Tem todo um background ali que é um pouco maior do que no caso da rádio. E esse trabalho vai para a rua, capta imagem, edita, faz texto, edita, põe para exibir, exibe, o âncora chama a matéria, exibe, comenta, e tem todo um trabalho de estúdio que agora que vocês vão ver à noite, convido a todos os ouvintes para assistirem, 7h20 da noite, o novo Jornal da Band, nova fase, novo formato. Tá muito bonito, o estúdio está muito bonito. Nós temos uma mecânica nova em que a realidade vai entrar grande na casa das pessoas. Temos painéis de LED no estúdio. Mudamos o conceito, não é mais o newsroom, não é mais a redação atrás, como os bastidores, né? Como se você pudesse ver aquele que faz a notícia, não só o âncora que apresenta, e também faz, né? Mas então você tem um painel que mostra ali o mundo, mostra um selo temático, né? Mostra a janela ao vivo, mostra uma imagem que chama muita atenção, e dessa imagem você chama uma matéria, que a gente chama de cabeça ilustrada. Então você vê como jornalista, eu falo sempre, Basbaum, que o jornalista é um bicho metido, né? Quando a gente faz um ensaio, a gente chama de piloto, como se a gente fosse pai do Ayrton Senna. Uhum. Quando a gente vai fazer uma reportagem, a gente chama de matéria. E quando a gente lê um texto, a gente chama de cabeça ilustrada. Quer dizer, até isso a gente é presunçoso. É verdade, é presunção. Cabeça ilustrada, mas é verdade. Mas, bom... E veio o aborramento aí da Revolução Digital, e a gente continua presunçoso. Presunçoso. Agora, eu queria te perguntar um negócio que não tem a ver com a tecnologia. Que tem a ver com a responsabilidade do jornalismo. Só concluir essa coisa do conceito, claro, que eu acho que é importante. Então você tem todo esse aparato novo do estúdio, né, em que você faz aqui a realidade grande no fundo, num segundo plano, que é a realidade da informação que chega à Band,
que é processada na Band, tecnicamente, jornalismo profissional, comunicação social profissional, vira notícia, né? A notícia é o jornalista que produz, né? Ela não nasce do nada, né? Nós é que vemos a notícia e transformamos o formato e a mensagem. E aí os âncoras vêm aqui e tal, e os âncoras são um meio para essa mensagem chegar ao espectador. Então é mais ou menos esse o conceito que a gente espera transmitir hoje. Desculpa, Eduardo. Não, imagina, só para a gente encerrar, tem uma coisa que não tem a ver com o formato. Se fosse feito filmado com o celular, seria igual, que tem a ver com a qualidade, a consistência da informação. Que o Jornal da Band tem, que o Grupo Bandeirantes tem, que aqui na Band News FM a gente tem, que na Rádio Bandeirantes tem, que no Band News TV tem, todos os canais do grupo tem, que é o compromisso com a verdade. Que você poderia filmar num telefone ruim, você poderia passar por celular ruim, a qualidade ruim, não importa. Que é a busca pela consistência, que é uma preocupação do grupo, é um compromisso do grupo. Nesse mundo, e a gente falava mais cedo sobre isso, em que a informação, você nunca sabe exatamente se dá para confiar ou não, esse é um papel que a gente tem, independente para além dessa tecnologia, né, Basbão? Fundamental, fundamental. Eu acho que nós 4 aqui somos jornalistas há algum tempo já, não tem nenhum menino aqui, a gente, né, tem voltagem, tem rodagem, tem tempo na profissão, vimos essa transformação que aconteceu, e eu acho que é o maior desafio da profissão. Acho que é o maior desafio da história da profissão. Nós temos esse meio paradoxal que eu estou falando, mas eu acho que é quase um privilégio, que é um desafio meio de salvação, de salvar o ofício, salvar a nossa função. Para que a gente existe? Qual é o nosso papel? Nosso papel é justamente esse, é fazer essa mediação, a comunicação social profissional, o jornalismo profissional. Não dá mais, né? Chegamos a um ponto que não dá mais. Então, o espectador, o ouvinte, ele precisa confiar no veículo de comunicação profissional. Ele tem que confiar no Grupo Bandeirantes, na Band News FM, no Jornal da Band, na Bandeirantes, na TV, na Band. Tem que confiar na Rádio Bandeirantes, ele tem que confiar no Band News TV, ele tem que confiar nos veículos profissionais, ele tem que confiar nos jornalistas profissionais. Tem uma técnica, existe uma técnica e que não é simples, né? Para a gente lidar com isso. E hoje existem máquinas e máquinas, e uma forma das pessoas que ficou automatizada nos últimos anos de lidar com a informação que ficou uma coisa de louco, em que a desinformação ela vai entulhando a nossa vida e ela hoje ela não só né, entulha o nosso telefone, nossa cabeça, mas ela desagrega, ela desinforma, ela mata, ela é criminosa. Então a gente precisa, hoje, a gente estava falando mais cedo, né, Eduardo? A gente precisa... O Ineg, né? Todo mundo chama de Ineg, só eu que chamo ele. Só eu que chamo ele de Eduardo. A gente tava falando mais cedo. A mãe que me chama de Edu, Dudu. Dudu, Então... a gente tava falando mais cedo. A técnica jornalística hoje ela é muito mais complexa. Você tem que imaginar, por exemplo, a gente está fazendo uma conversa aqui de 15 minutos. Alguém pode recortar um pedacinho e tirar esse pedacinho, colocar num outro contexto, num grupo X, que é uma bolha Y, que vai colocar um título assim, compartilhar distribuir num outro ambiente assim, que vai ter o efeito assado. Caramba, a gente faz esse exercício sim. Né? A quem serve essa informação? De que forma? Como ela pode ser recortada? Como ela pode ser deturpada? Como ela pode ser transformada? Nós, jornalistas, fazemos esse exercício diariamente, incessantemente, a cada minuto, a cada segundo. Então tem que ter experiência sim, tem que saber olhar para o fato sim, tem que saber o que é a realidade factual sim, tem que saber o que mexe na nossa vida sim. Ou, do contrário, é desinformação, é fake news, e aí a gente perde a bússola. André Basbão, diretor de conteúdo do Grupo Bandeirantes, obrigado pela visita. Eu intimei o Basbão, mandei uma mensagem para ele, o seguinte: se você não vier, acabou o casamento. Aí, bicho, o cara veio correndo, entrou chutando a porta. Materializou-se. Só porque manda, fica assim. Queria só dar um feedback do que eu ouço muito dos telespectadores do Jornal da Band, pelos nossos ouvintes que acompanham também, e até de pessoas conhecidas.
Isso que vocês falaram é extremamente importante, né? Da notícia, da credibilidade. Mas tem um outro lado também do Jornal da Band que o pessoal gosta também, que é dosar com a leveza. Porque as notícias estão pesadas, as pessoas estão cansadas, a gente veio de um pós-pandemia. Claro, tem espaço para o hard news, não tem como a gente fugir disso, mas o Jornal da Band sabe equilibrar e dosar também com informações e reportagens leves, com a notícia do dia a dia, do comportamento, né, do cotidiano, aquilo que mexe com a vida das pessoas. Então tem aquela leveza e aquela reportagem que vai se aproximar de quem está do outro lado da televisão também, e isso é muito bacana. bom, Então, obrigado, parabéns. Débora, ótimo retorno. E muito sucesso nessa nova fase. Obrigado. Legal. E Obrigado, venha mais Débora. vezes. Vem sim. Valeu, Basmão. Obrigadão. E hoje, Obrigado. 7 horas... Você tá sempre de pé. E hoje, 7 horas e 20 minutos. Horário de Brasília, Jornal da Band. Transmissão na simultânea Rádio aqui. Band News É isso aí. FM. Valeu. Na Bandeirantes.